liquidificador. Você acaba de adentrar o universo desencanadíssimo do liquidificador e hoje com a gente aqui a querida Fernanda Meirelles. Tudo bom, Fernanda? Tudo ótimo. Do que você prefere ser chamada mesmo? Artista, escritora, o quê? Ultimamente escritora. Já fui chamada de muitas coisas. Baixista, operadora de praticagem, educadora, professora, teacher, tradutora, fotógrafa... Enfim. Mas... você já foi professora? Você gosta? Você é professora? Eu sou professora. As coisas se sobrepõem, elas não se substituem. Lógico, lógico. Mas você é professora de quê? Então, minha primeira graduação é em letras, então eu fui teacher em escolas, em cursos. Ultimamente eu dou aula particular com músicas. Ah, legal, adorei. E o universo dos fanzines, para começar a sua primeira formação, letras, né? Isso, letras, literatura inglesa. Então, além de música, eu também dou aula com literatura inglesa. Ah, legal. E como é que os fanzines entraram na sua vida? Os fanzines estão até hoje, mas eu queria saber como é que tudo começou. Os fanzines entraram na minha vida na mesma época que eu comecei a tocar na banda Alcalina, antigamente chamada Devóticas, e eles continuaram na minha vida, na primeira fase, pagando minhas merendas na faculdade, meus ônibus, né, as farras, assim, e depois com as oficinas de fanzine. Durante a graduação de letras, eu comecei a trabalhar com as oficinas de fanzine, que era fanzine aplicado ao ensino da língua inglesa e portuguesa. E aí eu fui vendo que eu podia realmente viver disso, como uma arte educadora, que foi minha segunda graduação. E aí a terceira foi já o mestrado, que eu acabei de acabar, foi comunicação, eu estudando a correspondência manuscrita entre os fanzineiros. As redes de comunicação são o meu barato, entende? Você estava falando de quão grande é o universo do fanzine antes da gente conversar aqui. Então, fala de novo o que você falou para mim. Ah, é legal. A gente estava conversando sobre qual é a intenção das pessoas ao fazer fanzines, né? E que existe uma diferença entre pessoas que querem só se expressar e pessoas que querem se expressar e se comunicar e pessoas que querem só se comunicar. São 3 grupos diferentes aí. E eu acho que o bacana dentro desse grande universo que são os fanzines e os fanzineiros é buscar... buscar não, é quando eu encontro as pessoas que gostam tanto da expressão como da comunicação. Ou seja, não basta escrever um fanzine legal, não basta desenhar, sei lá, mas ter uma ideia e gostar de fazer amigos, entende? Gostar de trocar ideias. Afora toda e qualquer sobrevivência, digamos assim, subsistência, né? Seria legal se todo fanzineiro tivesse um mecenas. Ia ser lindo, né? Mas, por outro lado, talvez perdesse a graça, porque as coisas que são dadas de mão beijadas, assim, elas vão também muito rapidamente. As pessoas não sacam que, às vezes, o barato da viagem é o trajeto, ou seja, às vezes o barato de fazer fanzine é o que vem junto com isso, mais do que o próprio zine em si. Pô, mas um mecenas ia ser legal, né? Ia ser muito bom. Me fala dessa tua experiência agora. Não, quando é que você começou a fazer os postais? Também na mesma época que eu comecei a dar as oficinas de fanzine. Os postais, eles começaram a ser feitos com
apropriação de imagens publicitárias de qualquer tipo de revista, de jornal. E aí, como é que eles ainda existem? Como eu disse, eles são todos sobrepostos, né? Eu pego a imagem, recorto o que me interessa, sem texto, e escrevo de forma manuscrita por sobre a imagem, alterando, então, o conteúdo. E aí eles são vendidos. Existe toda uma postura de copyleft nisso. Eu uso também ilustrações de gente que eu não sei nem quem é. E eu acho que as ideias estão aí para isso mesmo, para passearem. Depois dessa fase, eu comecei a desenhar e fazer postais que misturassem mais, como poesia concreta, mas não muito. E depois com fotografias minhas mesmo. Me fala desse teu ingresso no desenho, essa transição aí, como é que foi? De apropriação e começar você mesmo a desenhar. É legal notar que não existe nada solto. As coisas são afetadas umas pelas outras, porque, olha só, também como a gente estava conversando antes, né? Os zines, eles englobam tudo isso, englobam imagem, texto, habilidades nisso, né? De falar com estranhos, autorrepresentação, autoapresentação. E aí, com o desenho, volta e meia eu desenhava nos meus fanzines, mas eu não levava isso a sério, né? E com as oficinas... Tá muito bom o desenho, né? Você já conseguiu. Obrigado. Com as oficinas, de tanto eu falar para todo mundo que desenhar não é um mistério, que todo mundo sabe desenhar. A questão é, as pessoas dizem, eu não sei desenhar. O que elas querem dizer é, eu não sei desenhar como... E aí complete a frase. No fundo, todo mundo sabe desenhar. Todo mundo, quando estava no telefone, quando existia telefone fixo, ficava desenhando enquanto falava no telefone. Ou as últimas páginas dos cadernos, etc. E aí, quando eu comecei a me aproximar de pessoas que não têm cerimônia com o desenho, como o Ayrton Pessoa, que é o Bob, com quem eu fiz minhas primeiras coleções de postais, ele desenhando, eu escrevendo. Comecei a dar ideias para os desenhos, ele começou a dar ideia para os textos também. E depois com o Ramon Cavalcante, também desenhista, ilustrador, e com o Vitor Batista, que está lá no Crato, também desenhista e ilustrador. E era uma relação muito de brincadeira mesmo com o desenho. E, óbvio, meu desenho não é simples, não é complexo como o deles, né? Assim, o deles é bem complexo, até porque eles vêm da escola de quadrinhos, fora o Bob. E aí eu fui descobrindo uma forma de desenhar também. E que seja rápida, porque eu gosto muito de criar ao vivo, nos lugares onde a gente passa com a loja. E os quadrinhos? Você andou pelos quadrinhos também? Você gosta de quadrinhos? Né? Gosto, principalmente os pequenininhos, que as pessoas podem comprar e colocar na bolsa, e as casas também estão ficando cada vez menores, então eles cabem em qualquer canto de parede, assim. Mas é um exercício curioso isso, de bolar um quadro, porque um quadro é diferente de um postal. Um quadro é uma coisa que vai estar lá, é uma coisa que a pessoa vai gostar de ver todo dia. É para gostar de ver todo dia, né? E que é sempre texto e imagem, então também tem que ter um texto bacana, né? Que você gosta de olhar para ele todo dia. E que também não caia na armadilha dessa coisa do autoajuda besta, meloso, legal. Que seja uma coisa... Eu posso chamar de versos o que você... Não, versos não. Não. Eu acho que não é verso, até porque ele quase nunca rima. Eu acho que talvez também não seja aforismo. É texto. Texto. Mas eles são sempre tem umas sacadas legais, né? Eu tento, às vezes não tenho, fico puta, jogo fora, acho uau. Mas eu tento, é um exercício mesmo. É como aqueles jogadores de basquete que ficam especialistas em, como é que chama? Lance livre, entendeu? Legal. Vamos falar agora, antes da gente mostrar, sobre a Loja Sem Parede. Vamos. A Loja Sem Paredes foi uma forma que eu inventei de conseguir viajar atrás da pessoa que eu amo, pagando minhas contas. Não é assim, meu trabalho inicial é como professora, como arte educadora, que isso me permite viajar, fazer oficinas aqui e ali, mas é preciso um tempo de preparo, é preciso um tempo de criar uma relação com alguma instituição, mesmo que breve, mas é preciso um tempo. Agora, para viajar e poder ter dinheiro assim, a Loja Sem Paredes ajuda. Para onde a gente vai, a gente descobre um lugar legal, marca com pessoas legais do lugar, tenta descobrir, né? E aí faz uma microexposição relâmpago, às vezes com uma pequena fala, às vezes não. E como é tudo muito pequenininho, pode ser em qualquer espaço. A gente ocupa o espaço
Em meia hora monta tudo, as pessoas chegam, olham, aí viram uma festinha, botam música. Depois desmonta tudo, a gente vai embora. Aí paga a conta da passagem. Legal. Quando dá certo. Mas dá certo. Me fala, antes da gente mostrar a tua loja Sem Paredes, que é super linda e compacta, como você mesmo fala, onde é que a gente... E tem o maior estacionamento da cidade. Como é que é? É só olhar ao redor, assim, qualquer lugar serve. Em qualquer lugar serve. Ai, tem o maior estacionamento, certo. Como é que a gente faz para encontrar teu trabalho e para comprar teu trabalho? Essa é outra questão que eu estou tentando resolver, porque não existe ainda um portfólio organizado das coleções que já foram lançadas. E como é tudo, como uma boa parte da loja Sem Paredes é feita à mão, ou eu faço, ou eu fico alimentando um site com essas fotos. Então, não existe esse site ainda com essas fotos. O Facebook da loja Sem Paredes, a fanpage lá, é o lugar onde eu consegui, pelo menos, deixar claro onde é que eu estou. Não dá para ver tudo lá. Por isso que é legal chamar as pessoas para verem no determinado lugar. Ou irem lá em casa, a versão com paredes da loja, né? E aí, por enquanto, é só pelo Facebook. Mas existe um plano de ter um site organizado e tal, com coleções e tudo. Liquidificador. Liquidificador. Essa aqui é uma pequena parte da loja Sem Paredes. Loja Sem Parede. Loja Sem Paredes da Fernanda Meirelles. Está aqui. Abra. Deixa eu só contar que isso, eu fico muito feliz de ter encontrado essa bolsa, né? Porque ela também tem uma história. Ela é feita pelo seu Expedito Celeiro, numa das viagens que teve exposição da loja. A gente chegou lá e eu olhei para ela, olhou para mim e a gente pensou, será que compra ou não compra? Ele disse, olha, isso aqui é da primeira dama do Crato, mas pode levar. Aí eu disse, vai ser por um bom motivo. Então, assim, né, essa é a parte da loja onde vão os quadros. Aqui cabem bem uns 20 quadros, né? Perfeitamente. E aí, alguns deles são feitos com fotografias da cidade. Esse barco não está mais lá, já foi embora no Carnaval. Era do Espigão, da Rui Barbosa. E alguns são feitos com desenhos meus. Existe um outro tipo de quadro que não está aqui, porque já foi vendido, que são os feitos com páginas de dicionários. Vou botar eles aqui. E aí tem outras miudezas, né? Vamos mostrar os quadros primeiro, a história deles. Então, alguns são mais conceituais, assim, e todos têm essa combinação de imagem e de texto. E é também a minha forma de documentar não só Fortaleza, mas as cidades por onde a gente passa. Como aqui, por exemplo, talvez a próxima parada, o Rio, né? Aí é a Lagoa Rodrigo de Freitas. E aqui é a Catedral, vista do Dionísio Torres. E aqui é a Praça do Ferreira. Quer dizer, é o que tem em cima da Praça do Ferreira, né? E aqui é mais um desenhado. Os quadros, eles existem sempre nesse formato 15x15, mas agora tem uma coleção nova chamada Meu Interior, que está até o dia 8 de maio no Cucucaia, exposto lá. Vamos ver agora as coleções, como você chama, né? Então, eu faço eu tenho 3 coleções em parceria com artistas de Fortaleza. Essa se chama All You Need Is Love, ou seja, tudo que você precisa é amor, e foi feita com o Ayrton Pessoa, também conhecido como Bob, que é músico e filósofo e desenhista. Essa coleção é de 2007 e agora a gente está na segunda edição dela. Segunda tiragem, vamos dizer assim. O Bob é o meu parceiro mais antigo, né? A gente tem outra coleção que não está aqui, que é só sobre o sono e se chama I'm Only Sleeping. A outra coleção que vai comigo para todo lugar é essa. São menorzinhas, assim, para caber no bolso, para ser esquecido nos lugares, dentro do carro alheio. Chama Caminha Sutra. É uma coleção erótica de 16 cartões, com todos os... É uma coleção didática, lúdica e erótica. Quem foi que desenhou? Desenhada pelo Vitor Batista, que agora está lançando um novo livro de quadrinhos chamado Vitor Barista, da época que ele trabalhava num café. Ele mora no Crato, agora. O Crato é ótimo, né? É um celeiro de talentos. Né? É isso aí.
Todo mundo. Por falar em Crato, esse é o álbum de vistas do Cariri. Por onde a gente passa, eu vou fazendo o álbum de vistas do lugar. É Paris. Paris, isso. Aí dentro de cada um tem uma série de fotografias de detalhes ou alguns planos mais conhecidos, só que por outro ângulo. E quando a loja viaja, para cada cidade onde a gente passou, existe um bolinho de foto. A pessoa pode escolher e compor o próprio álbum. É assim. O do Cariri. Opa. É. Olha aí, nosso amigo. Seu Expedito Celeiro. Aqui minha bolsinha, no dia que a gente comprou. Legal. É. Aí é assim. Esse é o de São Paulo. Vou mostrar o de São Paulo. São Paulo tem pressa, lá na Paulista. E, além desses álbuns de vistas, tem uns que eu já fazia também, que são os albinhos menores, né? O belíssimo álbum de 3x4, que às vezes é o gaiato, às vezes é o elegante. Serve para as pessoas guardarem as fotos 3x4. Desse mesmo tamanho, tem esses outros, por exemplo. Esse é de pensamentos chuvosos partilháveis. As pessoas escrevem, aí mandam uma para outra. Tem esses mini. São objetos de escrita. E aí o meu barato é fazer com que as pessoas escrevam. Ó, esse é um papel de carta, só que em forma de álbum. 16 páginas. A pessoa pode escrever e mandar no envelope ou entregar em mãos. É assim. Tem mais coisa, mas não está aqui. As pessoas têm que ir na exposição. Legal. Então, quem quiser participar, quem quiser conhecer, saber onde é que vai ter a próxima loja Sem Paredes, tem que ir na fanpage do Facebook. Isso. Vai lá na fanpage do Facebook, que está aqui, e manda recado para a gente, pergunta, né? Ou então, se tiver atrás de presente para si ou para alguém, faz uma visita à versão com paredes da loja. Por enquanto, nós estamos em Fortaleza. No futuro, a gente vai começar a viajar de novo. Inclusive, em maio, a loja Sem Paredes vai aportar no Rio, né? Embaixada Cearense no Rio de Janeiro, queridos, estejam atentos. Outro lugar onde dá para encontrar a loja Sem Paredes e ver de pertinho é o restaurante Dona Chica, na Avenida da Universidade, ali pertinho da administração, às quintas-feiras. E nessa semana, nós vamos estar também no Cucucaia à noite, na quinta e na sexta. Okay. Que horas no Cucucaia? A partir das 6 horas, pode chegar para tomar um café, uma tapioca, e aí mais tarde uma cerveja e tal. Fernanda, obrigada pela sua participação no programa, ok? É isso, você acaba de assistir ao Liquidificador, seu programa de música, arte, personas interessantes e novidades do mundo, comigo, Karine Alexandrino, sempre às quartas, às 22h30, na sua TV preferida, a TV União. Tchau. Liquidificador.